Fala, minha gente, beleza? Então, hoje essa aula vai falar um pouco sobre modelagem. Nós optamos por conversar um pouco sobre modelagem de frente de lavra, ou modelagem de afloramento, modelagem de estruturas de colapso, dolinas, valas, modelagem ligadas a barragens, aplicadas à parte da defesa civil ou na mineração, ou em estruturas na engenharia. Enfim, a modelagem de maneira geral, falando de voos automatizados, né, voos onde nós programamos e o equipamento vai lá e faz o levantamento. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, acreditam que projetos em RPA, em drone, esse tipo de drones que a gente utiliza, multirotores principalmente, é só jogar o equipamento para cima, né? Isso já está meio batido, e a mágica vai acontecer. Só que esse levantamento, quando você precisa, por exemplo, modelar uma frente de lavra, realizar um levantamento, por exemplo, em pré-humo, em algumas minerações, realizar uma atualização topográfica de alguma mineração, ou em um projeto de geologia onde existem escarpas ou estruturas de colapso, como eu falei, são estruturas que normalmente têm suas peculiaridades e a gente precisa prestar atenção. Então, antes de começar na prática, né, e a prática vai ser semelhante à anterior, né, eu não vou parar para algumas coisas. Quem estiver vendo primeiro esse vídeo aqui e tiver dúvidas sobre o Agisoft, etc., lá no YouTube da Drone Vault nós temos um curso completo sobre o Agisoft, né? Naturalmente nós não colocamos tudo, porque nós somos escola, nós vendemos isso, mas vocês vão ter um conteúdo de altíssima qualidade, do início ao fim. Vocês vão aprender como baixar, como instalar, todos os botões, enfim, a gente dá uma passada muito grande em todas as funcionalidades do Metashape, e processamos, acredito, 2 ou 3 projetos lá, e vocês vão se beneficiar muito e depois voltam para essa aula. Mas não sai agora não, só depois de assistir você vai lá e depois você volta, depois você vai lá de novo, depois você volta. Bom, eu preparei algumas coisas para a gente conversar, né? Então vamos lá. A primeira coisa é que quando nós geramos um modelo tridimensional, né, nós temos que entender que a câmera do equipamento ela deve ser automatizada de tal forma que nós tenhamos sobreposição e tenhamos pontos homólogos, possamos relatar qual o nível de sobreposição lateral ou longitudinal em relação ao ângulo que está sendo pego. E uma coisa que eu acredito que a grande maioria das pessoas deixam escapar é justamente o mapeamento desse alvo. Se vocês notarem, nós temos pelo menos 3 pontos coincidentes em 3 imagens que foram realizadas para mapeamento do mesmo ponto. Na verdade, 4 com esse aqui, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Diferente do levantamento no Nadir, nós temos algumas obrigações, que é mapear o máximo possível cada ponto para que nós possamos aí então termos uma superfície com profundidade, com abertura, com distanciamento ideal para se transformar em modelagem. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Modelagem, seja na mineração, seja nas todas as outras áreas que ela existe, é um tipo de serviço que gera muito dinheiro quem faz. Então, não é uma coisa que seja encontrada diariamente, mas existe uma sazonalidade que pode, normalmente, fechar o seu ano somente com 2, 3 serviços ao longo de 3 ou 4 meses, onde são mais necessários. Tá?
Então, é realmente um grande campo de atuação, mas você precisa entender sobre isso que eu estou falando aqui para você. Para que vocês entendam um pouco melhor, eu trouxe um modelo esquemático meu, onde eu estou mostrando como a gente mapeia algumas estruturas, né? Teoricamente, isso para que vocês possam entender. Normalmente nós mapeamos no Nadir, e aí nós temos a possibilidade de pegar algumas nuances a partir desse levantamento, e nós temos outro tipo de levantamento também automatizado, para que nós possamos mapear essas estruturas. Então nós temos pontos em comum, pelo menos 4, dentro desse mapeamento. E aí nós temos, por exemplo, wireframes, mostrando como fica esse tipo de mapeamento e como pegar cada tipo de estrutura em cima e embaixo, profundidade, etc., para que nós possamos ter um nível de modelagem como esse aqui, com abaixo de 1 milímetro de precisão. Mas nós vamos trabalhar especificamente um modelo interessante aqui a ser trabalhado. Vocês vão ter acesso a essas imagens. Mineração frente de lavra, tá? Ok, 418 câmeras. Eu vou depois fazer uma seleção para vocês e vou enviar um pouco menos para que vocês não tenham tanto trabalho para modelar isso aqui. Eu vou cortar um pedaço aqui, outro pedaço aqui, vou enviar menos câmeras para vocês, tá bom? Inclusive aqui agora, quando eu terminar de processar nesse início. Como nós sabemos, o primeiro processamento é workflow, alinhar imagens. Vamos fazer isso em média. Quem puder, quem não puder, faz isso em low. Quem tiver com dificuldade de processamento. Vejam só, esse levantamento é um levantamento completamente diferente do outro que a gente trabalhou, que é um levantamento no Nadir com voos simples. Esse aqui, se vocês notaram, nós temos voos duplos, né? Temos alguns quadradinhos, e se vocês colocarem o outro levantamento, a gente está mapeando numa direção só, aqui são em 2 direções, em cada uma, e nós utilizamos uma obliquidade, nós angulamos a câmera para que ele buscasse as informações de parede, de teto e de piso dessa mineração a céu aberto. Tá bom? A gente vai ver um pouco mais na espacialização e depois na densificação desses dados. Uma coisa, como nós temos muito detalhe nesse mapeamento, é interessante que você faça esse mapeamento aqui. Se seu computador tem alguma dificuldade de processar em média, faça o processamento em baixa. Por quê? É interessante que você aprenda, que você veja, que você tenha contato, e depois, com mais tempo, de repente você possa realizar um processamento em média ou em alta, se você puder, em outro momento. Agora é interessante que você processe como o seu computador conseguir processar, beleza? Porque nós temos muitas informações de profundidade e muitas informações normalmente geram uma atividade muito maior no programa e, claro, no seu computador. Tá bom? Então vamos processar em média aqui para mim. Eu vou começar e assim que terminar eu volto com a primeira parte. Tá bom? Um abraço. Bom, gente, aqui, depois da primeira passada, eu já fiz aquilo que eu fiz na primeira aula, que foi reduzir o tamanho da área aqui. Quem não viu, volta na primeira aula. Fiz a redução da área. Já tenho aqui 302 câmeras datada dessa redução. Já fiz também a parte de Gradual Selection. A gente já viu isso aqui, então não vou passar mais uma vez para vocês. Não é interessante. E depois que eu fiz a limpeza em Model, eu salvei esse dado. Tá? Vou salvar aqui de novo, para que a gente possa continuar. Então aqui nós não vamos ter, por exemplo, o apontamento de pontos de controle. Eu deixei isso para lá para que a gente possa se focar, tá focado somente na modelagem, que é o que a gente quer, tá bom? Então vocês fazendo toda aquela limpeza de dados e todos os outros procedimentos que a gente aprendeu na primeira aula, a gente passa já para a segunda parte, que é o workflow do Dense Cloud. Vai em médio quem der.
em baixa, quem não puder em médio, e usa um filtro moderado para mim, por favor, tá bom? Eu vou começar aqui, daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau. Bom, gente, acabou aqui a densificação da nossa mãe de pontos, certo? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é justamente essas informações aqui. Nós temos riqueza de informações, por exemplo, em relação até aos furos, neste caso nessa mineração aqui, que estão marcados aqui, ó, com pedrinhas, etc. Estão bem postos aqui. Para desmonte dessa bancada. Já temos uma região bastante fraturada, como vocês estão vendo. Uma relação de bancada já posta aqui, neste caso aqui, quando nós chegamos lá. Nós fomos calcular, tem uma grande quantidade de material a ser britado ainda. Mais furo para desmonte, mais informação importante aqui, principalmente relacionadas a algumas fraturas, certo? E um máximo de visualização possível da bancada a partir de um levantamento de 70 metros. Então nós temos um levantamento duplo, como eu falei para vocês. Aqui fica bem posto, deixa eu ver aqui. Ó, você tem uma imagem, vamos dizer que aqui seja longitudinal e aqui seja lateral. Então você tem um mapeamento com sobreposição suficiente para buscar essas informações num ângulo de 75 graus. Nós temos uma obliquidade aqui de 75 graus que foi buscar essas informações de bancada. Isso é muito importante porque caso nós tivéssemos mapeado apenas no nadir, se fosse só o nadir, nós não teríamos conseguido imagiar essa parte de bancada aqui perfeita, tá? Existem algumas informações naturalmente que nós não conseguimos imaginar, que nós não conseguimos buscar a partir desse mapeamento. Mas o que nos interessa em relação à altura de bancada, informação da bancada em relação ao tipo mineral que o pessoal precisava desse tipo de informação para essa modelagem. E aqui, se nós quisermos modelar o que nós temos de minério no chão e o que nós podemos ter somente nessa bancada, nós conseguiríamos. Tanto que nós vamos mostrar para vocês um pouco no final, um pouquinho disso tudo no final dessa aula, tá bom? Mas vamos passar. Depois da densificação, o que nós vamos fazer é Dense Cloud e Classify Ground Points, a gente já sabe o porquê, né? Vamos fazer a classificação. Depois dessa classificação, eu acredito que ela vai ficar um pouco parecida com essa, tirando algumas coisas aqui, ó. Esses outros dados foram classificados por mim. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? A gente pode deixar inclusive tudo que está imaginado aqui, fora essas informações de carro e pessoas e de algumas informações que nós temos aqui em cima da bancada. Além disso, nós podemos deixar tudo e gerar informações topográficas. Mas, uma coisa que importa para a gente hoje é quantificar isso aqui, ó. Tá bom? Então, é uma coisa muito interessante para a gente. Então, eu deixei isso aqui para o final, para que a gente possa ver junto, que é o seguinte: se eu quiser quantificar, eu posso só vir aqui, transformar essa informação de cima em uma informação base para cálculo, e essa de baixo eu transformar
numa outra informação. Posso jogar isso aqui em ground, posso jogar, por exemplo, em low point nose e ele vai classificar, ok? Basicamente isso. Então vou selecionar aqui mais uma vez, seleciono aqui, vou até o final, ou classifico em N-Class ou faço a seleção a partir daqui, ok? Eu vou deixar criado nunca classificado, essa é a parte de cima, e aí se eu quiser selecionar só essa parte aqui para modelar, ok, ou se eu quiser selecionar a parte de baixo e a parte de cima para topografia também, ok? Então vamos continuar. Na sequência, depois de fazer isso tudo aqui, a gente vai vir para o Workflow, Build Mesh e vamos criar a nossa Mesh, certo? A Mesh aqui eu só vou considerar esse Classify, Low Point Nose e Car. Eu vou retirar tudo e deixar Ground e Create Never Classify, ok? Então vamos lá. Bom, gente, aqui nós temos, como vocês já sabem, um modelo comum não, simples, tridimensional, onde é um modelo que, na verdade, nós conseguimos suavizar para gerar informações topográficas. E a gente faz isso, como vocês já sabem, aqui em Tools, Mesh, Smooth Mesh, e normalmente aplicando um fator de 10, fator de suavização 10, ok? Vamos aplicar e esperar. Nós temos uma suavização dessa superfície, naturalmente de nem toda a superfície, tá? Porque existem informações aqui nessa pilha que deveria ou poderia ser utilizado um fator muito maior para suavização, para que nós tivéssemos informação dele como superfície, ou retirar toda essa informação aqui e gerar uma informação de superfície abaixo dela, nesse caso numa classificação anterior, gerar uma informação abaixo dela e depois a informação acima complementar. Como sugestão, caso tenha que ser gerado uma superfície, né, com informações a partir de curvas que vão ser analisadas, eu aconselho que a mesh, nesse caso aqui, seja feita uma suavização um pouco maior, ou uma de 20 ou duas de 10, aplicando e vendo a possibilidade de aplicação de mais uma base de suavização, desse caso da mesh, uma base de suavização em 20, beleza? O que no final isso vai corresponder para a gente? Se nós viermos em Workflow, como a gente já sabe, usarmos o DEN com a Dense Cloud, ele vai gerar um tipo de superfície específica aqui. Nós vamos analisar, vamos ver todo mundo junto, e aí a gente vai tirar nossas próprias conclusões em relação à superfície que nós suavizamos. Então, esse é o primeiro DEN. Também onde nós temos a informação aqui, os carros, as pessoas que estavam aqui e algumas outras coisas, certo? Agora, nós vamos gerar uma outra superfície baseada na nossa mesh, ok? Eu queria que vocês prestassem atenção nessa transformação. Bom, como vocês podem ver, existe uma diferença para outra superfície. E aí, para quem está se perguntando se seria ok, não existe nenhuma modificação no raster em relação à altura, à altitude de cada ponto desse aqui. Na verdade, existe só um achatamento para que eu possa, por exemplo, vir aqui e poder, para as pessoas que não querem gerar um modelo tridimensional
e calcular volume no próprio Metashape ou no outro software que a gente vai utilizar, chamado Cloud Compare, vocês podem simplesmente gerar um intervalo de 1, gerando curvas aqui. Ok? Então temos as curvas do projeto. Essas curvas são mostradas aqui no modelo digital de elevação também. E no modelo tridimensional que nós temos no simples que foi gerado. Para quem está em dúvidas entre o que é mostrado, por exemplo, nesse DEM ou nesse DTM, como nós chamamos, e no anterior, mais uma vez eu vou gerar o DEM com o Dense Cloud. E aí eu vou gerar as superfícies, as curvas de nível para essa superfície específica. Certo? Gerar contorno. E agora prestem atenção da diferença de uma para outra. Se vocês notarem, não há diferença na cota. Nós temos a mesma cota em ambas. Mas, se eu retirar o primeiro shape, acredito que seja esse aqui. Deixa eu vir para esse outro, propriedades. Olha só. Eu tenho informações imprecisas quando nós estamos falando de curvas, certo? Esse é o que foi gerado para esse DEM. Vou voltar para o DTM que nós fizemos a partir da mesh. Para vocês verem que é incompatível. Esse é o DEM, olha as informações. Muito dado gerado a partir das informações que nós temos dessa pilha que está em solo, né, desse material que foi demolido. E, ao contrário, aquilo que a gente gerou, temos curvas e informações, as mesmas informações, como eu falei, as mesmas alturas, as mesmas altitudes, só que com uma informação que é topograficamente aceitável. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos clicar em Dense Cloud, vamos clicar na opção Export Dense Cloud, mineração frente de lavra, colocar mineração, e exportar em .las, procurem .las e salvam, ok? Vamos aqui procurar coordenadas locais e ok, salvar esse dado. A gente volta já. Bom, gente, já aqui no Cloud Compare eu vou mostrar um tipo de medição aqui para vocês, dois tipos de medição na verdade. Nós podemos fazer um de material demolido ou de pilhas, etc. A gente pode trabalhar isso depois um pouco mais. O outro de material ainda a ser demolido, de material que está ali na bancada, que vai ser feito plano de fogo. O pessoal quer saber aproximadamente quanto de material vai ao chão com esse planejamento que foi feito, né? E aí salvamos em .las, que é um arquivo padrão de laser scanner, né, de TLS, e nós vamos importar para esse software, que é um software gratuito chamado Cloud Compare, onde nós conseguimos importar esses dados que nós temos, seja do Metashape, seja de outro tipo de levantamento, neste caso com LiDAR. Bom,
aplicar para todos, yes ou sim para todos. Vamos trazer o arquivo aqui para dentro do Cloud Compare e aí vamos fazer corte e vamos fazer o cálculo dessas superfícies, tá bom? Perfeito. Aqui nós temos o arquivo. Agora a gente vai fazer os cálculos para vocês, tá bom? Vamos lá. A ferramenta que nós vamos utilizar, neste caso aqui, depois de selecionar, é esta daqui chamada Segment. Vai abrir essa caixinha aqui e nós vamos fazer o contorno dessa área a ser calculado. Vamos lá. Pronto, fechamos a superfície com o botão direito. Vamos aqui nessa opção Segment 1. Ok, essa primeira aqui. Clicamos. Temos todo o segmento recortado, tá? O material em solo. Vai ser separado. A partir do momento que nós vamos clicar aqui em confirmar a segmentação. Certo? Agora nós temos uma parte segmentada da outra parte aqui, ó. Temos a bancada e a parte segmentada. Beleza? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Calcular essa parte que está segmentada. Então eu vou clicar nela, ela está selecionada, não a maior, a menor, foi cortada, está selecionada. Vou na opção editar, mesh, e vamos criar um mesh baseado em Delaunay, XY, ok? Primeiro, com 0, sem limite máximo de triangulação dos dados. E aí só dou ok, a triangulação vai entrar no processo de triangulação baseado em Delaunay. Na sequência, assim que isso acabar, nós vamos realizar o cálculo. Feito. Então, retirando esse outro aqui, nós temos uma triangulação. Nós temos o fechamento dessa área, certo? A partir de uma superfície triangular. E nós voltamos em editar, mesh, e agora medir volume. E podemos medir superfície também, certo? Está calculando aqui ainda. E aqui me deu 5.001,94 metros cúbicos. Então 5.000 metros cúbicos eu tenho nessa relação aqui. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.
Qualquer coisa vai ali no grupo e posta, pergunta, que é legal ter uma interação entre a gente. Tá bom? Tchau, tchau.